A sintaxe pode aparecer na prova de diversas maneiras, mas qual é aquela maneira mais comum, a mais tradicional, aquela maneira essencial de aparecer na sua prova? Depois da vinheta você vai saber. E aí, uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite para você, concurseiro, concurseira, vestibulando, vestibulanda, para você que está se preparando para a sua próxima prova de português. Professor Caco Pena, novamente aqui com você, falando hoje a respeito de sintaxe, novamente de sintaxe, mas hoje te dando aquela dica essencial da sintaxe. Grande parte das questões de sintaxe vão envolver isso que vai acontecer nessa nossa questão de hoje e gera muitos erros e você vai entender por quê. Espero que você acerte e use esse vídeo só para revisão, mas se de repente errar, vai aprender aqui e essa vai ser a última vez que você vai errar isso. Vamos ver a questão? Dá uma olhadinha aí, pausa o vídeo e depois volta aqui. E aí, fez a questão? Viu? Questão do CESP 2018, prova do escrivão da Polícia Civil, prova recente agora, e ele me deu 5 trechos perguntando qual deles tem a mesma, tem uma função sintática igual à do enunciado. Muito comum esse tipo de questão em que eu preciso resolver duas coisas, né? Resolver o enunciado e depois ir para as opções. Bom, primeiro, vamos ver o enunciado. O trecho 4.040 ações judiciais sobre assédio sexual no trabalho. Vamos ver primeiro qual é a função desse texto, desse trecho no texto. Mas antes, deixa eu te falar de o que acontece, qual é esse essencial da sintaxe. Dá uma olhada para essas duas sentenças aí. A pizza chegou e chegou a pizza. Cara, olhando para as duas lado a lado, você percebe bem que o sintagma a pizza continua sendo sujeito. Certo? É muito comum quando o cara olha para chegou a pizza, ele vai naquela regrinha do tudo que eu pergunto o que é objeto direto, né? Naquele macetinho, que eu não sei por que eles existem, mas enfim, e fala, chegou o quê? Chegou a pizza, perguntei o que? Objeto direto, e tá com objeto direto nesse a pizza. E não. Né? Lembra que o sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. Então como é que eu vou perceber? Por que o verbo está no singular? Porque a pizza está no singular. Fossem duas pizzas, chegaram as pizzas. Então eu uso muito esse exemplo do a pizza chegou, chegou a pizza, para mostrar essa questão de que não é porque eu inverti a ordem dos sintagmas que necessariamente eu vou mudar a função sintática deles. Ok? O sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. Então, uma análise sintática pressupõe concordância. Uma análise de concordância pressupõe sintaxe, com certeza. Beleza? Vamos ver então as opções. Pensando nisso, vamos dar uma olhada já no título. Até setembro de 2017 foram registradas 4.040 ações judiciais. Ah, Caco, foram registradas o quê? Perguntei o que, objeto direto? Não. Olha para o verbo foram registradas. Por que esse verbo está no plural? Aliás, eu tenho aí uma voz passiva. Mas por que esse verbo está no plural? Porque são 4.040 ações judiciais. Sendo voz passiva, eu tenho até a marca do feminino, inclusive. Certo? Então, 4.040 ações foram registradas. Esse termo que está grifado é sujeito. Simplesmente está invertido. Simplesmente isso. Qualquer coisa, dá uma olhada também na nossa aula aqui, no nosso vídeo, sobre o arroz feijão da concordância verbal. Vou deixar o link aqui na descrição para você. O arroz feijão da concordância verbal. Eu ainda estou tentando ver como é que eu faço o link aparecer aqui no meio do vídeo, mas ainda não consegui, tá? Se eu conseguir, eu coloco. Senão ele vai aparecer na descrição. Tá muito linkado a isso que eu estou te falando hoje. Essa questão da concordância. A gente encontrava o sujeito para falar da concordância. Agora, pela concordância, eu estou encontrando o sujeito. Um me leva ao outro. Fechou? Aliás, nessa mesma prova do CESP, nesse trecho, eles fizeram essa questão aqui. Ó. A correção gramatical do texto seria mantida se a expressão foram registradas fosse substituída por registrou-se. E aí ele fez aquilo que eu já falei aqui tantas e tantas vezes e novamente apareceu na prova. Colocou se,
fazendo uma voz passiva sintética. Tirou a analítica e passou para a sintética. Só que sendo uma sintética seria registraram-se, manteria o plural, incorreto esse item da prova do CESP. Mas isso era uma outra questão. Só estou mostrando para você que, mais uma vez, uma prova recente, a última prova que teve aqui do CESP, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, eles colocaram novamente a voz passiva sintética. Beleza? Vou deixar aqui embaixo de novo para você os links com os vídeos da voz passiva sintética. Beleza? Vamos ver as alternativas? A lei só tipifica o crime quando há chantagem de um superior sobre um subordinado. Verbo haver com sentido de existir. Quando existe chantagem, é impessoal, não tem sujeito. Lembra disso. Se eu tivesse aí nesse caso o verbo existir, aí teria sujeito. Lembra disso, o verbo existir tem sujeito. Por isso, aliás, que ele pluraliza. Né? Então, há 30 pessoas na sala. O verbo não pluraliza. Se o verbo só vai para o plural quando o sujeito está no plural, como eu acabei de falar, se o verbo não tem sujeito, ele não pluraliza. Certo? Por isso que os verbos impessoais, que não se ligam a pessoa nenhuma, que não tem sujeito, por isso que eles ficam no singular. Certo? Porque eles não têm um sujeito para pluralizar. Agora, o verbo existir pluralizaria. Tá? Existem 30 pessoas na sala. Nesse caso, 30 pessoas existem. Existem 30 pessoas. A pizza chegou a pizza. Seria uma inversão sintática. 30 pessoas seria sujeito. Mas com o verbo haver, não. O verbo haver não tem sujeito e o termo é o objeto direto. Caco, quer dizer que só porque eu mudo o verbo, eu mudo a função sintática de 30 pessoas nessa sentença do existem 30 pessoas na sala? Sim. Claro, é o verbo que manda na sentença. Por isso que eu não posso começar uma análise sintática, por exemplo, encontrando sujeito. Eu não sei nem se vai ter sujeito na minha oração. Eu começo sempre pelo verbo. Ok? Se fosse o verbo haver nessa sentença aqui, da questão, daí seria, se fosse o verbo existir, aliás, essa sentença da questão, aí seria sujeito. Mas não é o existir que está aqui, é o haver. Não tem sujeito, o termo é objeto direto. Então não é esse item que a gente vai marcar, o item D, no caso. No item E, os canais de denúncia para coibir corrupção nas corporações já recebem queixas de assédio. Aí, explicitamente, objeto direto também, já recebem queixas de assédio. Aí o sujeito, os canais de denúncia já recebem, verbo transitivo direto, receber, queixas de assédio é objeto direto. Aí tudo bem. Você vê que ele aposta, a questão aposta que lá no enunciado você vai confundir achando que o termo é objeto direto. Eles apostam nisso. No item C, o anonimato ajuda, já que as pessoas se sentem mais protegidas para falar. Bom, esse mais protegidas para falar é o modo como as pessoas se sentem. Certo? Então, na verdade, esse termo que ele grifou não é uma coisa só. São duas coisas. Né? Se sentem mais protegidas, eu tenho aí a locução adverbial, para falar. Aí ele já encaixou aí uma oração adverbial final. Né? Mais protegidas com a finalidade de falar. Para que falem. Então, eu tenho uma adverbial final reduzida de infinitivo. Ele grifou tudo como se fosse uma coisa só. Não é, precisaria separar essas orações, tudo bem? Convencionalmente, se eu tenho duas orações, eu divido as duas na análise, beleza? Mas é uma questão de convenção, fechou? Então teria essa análise desse trecho. Depois, no item A, as pessoas não falam por medo de serem culpabilizadas. Aí eu vou ter de novo uma expressão adverbial, indicando causa, a causa pela qual elas não falam, beleza? Não é também um objeto direto. Essas últimas duas não teria muito como confundir, não. O que ele aposta na questão, mais uma vez, é na ideia de você achar que o primeiro item é objeto direto. E aí na A, se nos Estados Unidos da América surgem mais e mais casos de assédio sexual em ambientes profissionais. E aí continuaria o texto, né? Surgem mais e mais casos de assédio sexual. Olha o que a gente vai ter aí. Surgem o quê? Mais e mais casos. Então é objeto direto? Não. Olha para o verbo surgir. Por que o verbo surgir está no plural? Porque são mais e mais casos. Fosse um caso só
surge um caso por dia. Surgem muitos casos por dia. Então é isso. A pizza chegou, chegou a pizza. Um caso surge, surge um caso. Vários casos surgem, surgem vários casos. É simplesmente uma inversão sintática, ok? Cara, cuidado com essa história. Esse é o básico, como eu te falei, o essencial das questões de sintaxe. Muitas questões de sintaxe eu vou resolver simplesmente me atentando para um sujeito posposto e um verbo intransitivo, ou seja, o verbo não tem complemento e ele põe o sujeito depois, apostando que você, na desatenção, vá achar que esse cara é objeto direto. Mas você, que me acompanha, que está aqui comigo, não vai cair numa dessa. Vai olhar para o verbo, vai olhar para a oração e vai pensar o que está acontecendo aqui. Beleza? Tranquilo? Então ficamos com o item B. Nossa, aliás, eu errei aqui em cima, né? Aqui é B, certo? Ficamos com o item B, então, como correto. E eu queria mesmo, então, nesse vídeo, te falar desse cuidado, dessa história da inversão do sujeito que muita gente acaba achando que é objeto direto. Deixa isso para os seus concorrentes. Quanto mais eles pensarem isso, melhor. Ponto para você, beleza? Então é isso aí, meus contatos estão aí na tela para você. Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e, claro, de deixar o seu comentário. Seu comentário é muito importante para mim. Meus canais de contato, todos aí para você. Espero você também no site, no blog, no Instagram, no Twitter e no próximo vídeo. Até mais.